Eu sou Arouvel Lima, historiador. Vou narrar para vocês aqui uma entrevista concedida por Lampião, personagem aí histórico, né? Controverso na história do Brasil, particularmente aqui no Nordeste. Antes, porém, peço que você se inscreva no canal, que compartilhe, assim você ajuda o canal a crescer. Bem, essa foi uma das raras entrevistas concedidas por Lampião, um homem muito arisco, muito bruto, com personalidade muito forte. E essa entrevista foi concedida ao jornalista Otacílio Macedo, publicada no jornal O Ceará, no ano de 1926. No dia seguinte, ao receber a patente de capitão do Exército. Então, mais uma marca relacionada a Lampião, para combater naquela época o avanço da coluna Prestes. Então, o Exército também recorreu a Lampião e seu grupo. Então, vou narrar para vocês agora essa entrevista que aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará, na época em que Lampião foi visitar o padre Cícero. Antes disso, ele concedeu a entrevista. O jornalista perguntou: qual o seu nome e sua origem? Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço à humilde família Ferreira, do Riacho de São Domingos, município de Vila Bela. Meu pai, sendo constantemente perseguido pela família Nogueira e por José Saturnino, nossos vizinhos, resolveu retirar-se para o município de Água Branca, em Alagoas. Nem por isso cessou a perseguição. Em Água Branca, foi meu pai, José Ferreira, barbaramente assassinado pelos Nogueiras e Saturnino, no ano de 1917. Não confiando na ação da justiça pública, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria. Isto é, vingar a morte do meu progenitor. Não perdi tempo e resolutamente arrumei-me e enfrentei a luta. Não escolhi gente das famílias inimigas para matar e efetivamente consegui dizimá-las consideravelmente. O jornalista continua: é verdade que sua vida no cangaço teve início junto ao lendário Sebastião Pereira? Lampião responde: já pertencia ao grupo de Sr. Pereira, a quem acompanhei durante 2 anos. Muito me afeiçoei a esse meu ex-chefe. É um leal e valente trabalhador, tanto que se ele voltasse ao cangaço, iria ser um seu soldado. O jornalista pergunta: seu nome já é conhecido em todo o Brasil, mas por onde mesmo você tem andado no Nordeste e como enfrenta as polícias desses estados? Lampião responde: tenho percorrido os sertões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias desses estados tenho entrado em vários combates. A de Pernambuco é a de polícia disciplinada e valente, que muito cuidado me tem dado. A da Paraíba é uma polícia covarde e insolente. Atualmente existe um contingente de força pernambucana de Nazaré que está praticando as maiores violências, mas parecendo a força paraibana. Seu grupo recebe proteção de muita gente? Continua o Lampião. Não tenho tido propriamente protetores. A família Pereira do Pajeú é quem me tem protegido, mais ou menos. Todavia, conto em toda parte com bons amigos que me facilitam tudo e me escondem eficazmente quando acho que estou sendo perseguido pelos governos. Se não tivesse necessidade de procurar meios para a manutenção dos meus companheiros, poderia ficar oculto indefinidamente, sem nunca ser descoberto pelas forças que me perseguiam. De acordo com meus protetores, só um me traiu miseravelmente. Foi o coronel José Pereira de Lima, chefe político de Princesa, homem perverso, falso e desonesto, a quem durante anos servi, prestando os mais vantajosos favores de nossa profissão.
Continua o jornalista. Como contém um grupo tão volumoso? Consigo meios para manter o meu grupo, pedindo aos ricos e tomando à força aos usuários que miseravelmente se negam a prestar-me auxílio. Dizem que você está rico. Até onde isso é verdade? Tudo quanto tenho adquirido na minha vida de bandoleiro mal tem dado para as vultosas despesas do meu pessoal, aquisições de armas e munições. Convido notar que muito tenho gasto com a distribuição de esmolas aos necessitados, diz o jornalista. Ao longo de sua vida nas armas, quantos combates já teve envolvido e quantas pessoas foram mortas em batalha? Não posso dizer ao certo o número de combates em que tive envolvido. Calculo, porém, que já tomei parte em mais de 200. Também não posso informar com segurança o número de vítimas que tombaram sob a pontaria adestrada e certeira do meu rifle. Entretanto, lembro-me perfeitamente de que, além de civis, já matei 3 oficiais de polícia, sendo um de Pernambuco e 2 da Paraíba. Sargentos, cabos e soldados. Era-me impossível guardar na memória os que foram levados para o outro mundo. O jornalista pergunta: como conseguiu viver em meio a tantas perseguições? Tenho conseguido escapar à tremenda perseguição que me movem os governos, brigando como louco e correndo como um veado, quando vejo que não posso resistir ao ataque. Além disso, sou muito vigilante e confio sempre desconfiando, de modo que dificilmente me pegaram de corpo aberto. Ainda é de notar que tenho bons amigos por toda parte e estou sempre avisado do movimento das forças. Você sabe de tudo o que acontece dos movimentos da polícia? De planos para lhe capturar? Pergunta o jornalista. Diz Lampião: tenho também um excelente serviço de espionagem dispendioso, embora utilíssimo. É comum dizerem que os cangaceiros por onde passam deixam um rastro de sangue. Como é seu comportamento? Diz Lampião: tenho cometido violência e depredações, vingando-me dos que me perseguem e em represália a inimigos. Costumo, porém, respeitar famílias, por mais humildes que sejam, e quando sucede algum do meu grupo desrespeitar uma mulher, castigo severamente. Diz o jornalista: consumada a vingança do seu pai, pretende deixar o cangaço? Até agora não desejei abandonar a vida das armas, com a qual me acostumei e sinto-me bem. Mesmo que não fosse, não poderia deixar essa vida, porque os inimigos não me esquecem de mim. E por isso eu não posso deixá-los tranquilos. Poderia retirar-me para um lugar longínquo, mas julgo que seria uma covardia. Eu não quero nunca passar-me por covarde. Diz o jornalista: existe algum tipo de pessoa que tem preferência no relacionamento? Gosto geralmente de todas as classes. Aprecio de preferência as classes conservadoras, agricultores, comerciantes, etc., por serem homens de trabalho. Tenho veneração e respeito pelos padres, porque sou católico. Sou amigo dos telegrafistas, porque alguns já me têm salvado de grandes perigos. Acato aos juízes, porque são homens de lei e não atiram em mim. Só uma classe que eu detesto é a dos soldados, que são os meus constantes perseguidores. Reconheço que muitas vezes me perseguem porque são sujeitos a isso, e é justamente por essa causa que ainda poupo alguns quando os encontro fora da luta. Você deve conhecer muitos outros cangaceiros valentes. Quem mais se destacou nesse ponto de vista? Diz Lampião: a meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi Sr. Pereira, depois dele Luiz Padre. E Antônio Silvino? Penso que Antônio Silvino foi um covarde que se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão.
Jornalista. Já ouviu falar em José Inácio? Lampião diz: conheci muito José Inácio do Barro. Era um homem de planos e o maior protetor dos cangaceiros do Nordeste, em cujo convívio sinto-me feliz. Como anda sua saúde se sofre tantos ferimentos? Diz Lampião. Já recebi 4 ferimentos graves, dentre esses, um na cabeça, do qual só por um milagre escapei. Os meus companheiros também, vários deles têm sido feridos. Possuímos, porém, no nosso grupo pessoas habilitadas para tratar dos feridos, de modo que sempre somos convenientemente tratados. Por isso estou forte e perfeitamente sadio, sofrendo raramente ligeiros ataques reumáticos. Seu grupo é sempre neste volume que veio a Juazeiro? Diz Lampião. Desejava andar sempre acompanhado de um numeroso grupo. Se não organizo conforme o meu desejo, é porque me faltam recursos materiais para a compra de armamentos e manutenção do grupo, roupa, alimentos, etc. Este grupo que me acompanha é de 49 homens, todos bem armados e municiados, e muito me custa sustentá-lo como sustento. Meu grupo nunca foi reduzido, tem sempre variado de 15 a 50 homens. Pergunta o jornalista. Costuma vir ao estado do Ceará? Lampião responde: sempre respeitei e continuo a respeitar o estado do Ceará, porque nele tenho muitos amigos. Nunca me fizeram mal e ainda, porque é o estado de Padre Cícero, como deve saber, tenho a maior veneração por esse sacerdote, porque é o protetor dos humildes e infelizes e, sobretudo, porque há muitos anos protege as minhas irmãs que moram em Juazeiro. Tem sido para elas um verdadeiro pai. Convém dizer que ainda não conhecia pessoalmente o padre Cícero, pois essa é a primeira vez que venho a Juazeiro. Sua vinda até aqui foi para receber a patente de capitão para combater a coluna Prestes. E então, diz o Lampião, tive um combate com os revoltosos da coluna Prestes entre São Miguel e Alto da Areia. Informados de que eles por ali passavam, e sendo eu legalista, fui atacá-los, havendo forte tiroteio. Depois de grande luta e estando apenas com 18 companheiros, me vi forçado a recuar, deixando diversos inimigos feridos. Vim agora ao Cariri porque desejo prestar meus serviços ao governo da nação. Tenho o intuito de incorporar minhas forças patrióticas do Juazeiro e com elas oferecer combate aos rebeldes. Tenho observado que geralmente as forças legalistas não têm planos estratégicos e daí o insucesso de seus combates, que de nada tem valido. Creio que se aceitarem os meus serviços e seguirem os meus planos, muito poderíamos fazer. A última pergunta é: o que imagina do futuro dentro do cangaço? Lampião responde: estou me dando bem no cangaço e não pretendo